now. Also, a reminder that this event is being translated from English to Portuguese and Portuguese to English. So feel free to choose at the bottom of the menu on Zoom the language that you would like to hear the audio in. And a big thank you to Paula, our translator, who is here with us today. And a big thank you to our speakers as well, Hayana and Fabricio, who are already here with us, and to my wonderful team at WeAll that's been organizing this event and setting everything up so that it works in 2 languages. This will be our first WeAll Talk translated from Portuguese to English, which is very exciting to me as we start to bring into this space some of the initiatives that are happening in Brazil. For those who are new to WeAll, we are a global alliance of alliances, of movements, of individuals, of organizations, academics, and change makers who are working towards economic systems change. And you can always learn more about what we do at weall.org. This WeAll Talk today is very special to my heart. The future feels like this. Ou, em português, o futuro se sente assim. And today we will be talking with Hayana and Fabricio, who are dear members as well of our Brazilian hub, Outra Economia, to learn more about the different pre-COP and COP initiatives that they're spearheading and that really take into its core the power of imagination. I wanted to open up as well with some inspiration of a quote from a Brazilian philosopher that I actually received this morning, and it was very serendipitous. I received it from a friend because it has everything to do with what we'll be talking here today. It's from Annelise de Carli, and I'm going to have to switch to Portuguese because that's the way I received it. A imaginação é também o que nos sobra quando tudo mais foi suprimido. Pensemos nas vidas vulnerabilizadas. Foi necessário imaginar um mundo sem escravidão para que se desse o primeiro passo em direção às lutas abolicionistas. É necessário sonhar um futuro para então caminhar em direção a ele. A censura das ditaduras às artes se devem, nada mais, nada menos, ao fato de que a imaginação é muito perigosa, pois é disso que se alimentam os atos de revolta, as desobediências e as revoluções. Imaginar é também resistir a imaginários destrutivos. O imaginário apocalíptico tem sido constantemente evocado para dar sentido às experiências das mudanças climáticas. Para ser uma ferramenta de resistência, a imaginação precisa ser criadora, não reprodutora. Isto é, precisa ser capaz de produzir imagens críticas, emancipadas e não capaz de simplesmente reproduzir novas figurações, aqueles entendimentos que já estão em funcionamento predatório em outro lugar. A quem interessa o fim do mundo? Imaginar é também resistir à imposição da realidade. Imaginação dos outros, que tenta nos convencer de que ela é a única saída possível. Justamente por isso, tanto melhor é a imaginação, quanto mais diverso o número de vozes que a produz. Devemos imaginar o mundo em que queremos viver e não aceitar viver em um mundo que foi imaginado pelos outros e que muitas vezes não nos inclui. So with that, I will pass it on to Hayana first for her presentation, and then we'll hear from Fabricio. Hopefully we can keep our presentations to the half hour and then open up for Q&As at the very end. Hayana is a specialist in social innovation, design, facilitation, and as a biologist, she holds a PhD in ecology. She is an enthusiast of ancestral technologies for creating experiences and of systemic relationships and mechanisms for catalyzing change. She is co-founder of eSocial and project manager at Outra Economia.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho do que a gente tem pensado e sonhado nessa construção de futuros, como Marina fez essa linda introdução com esse texto incrível. Arama, em tupi, que é uma das primeiras línguas brasileiras, significa uma partícula de futuro. Um pedaço do futuro que é agregado a palavras, a movimentos, a sonhos e que criam possibilidades. Foi com esse desejo que esse projeto nasceu. A outra economia, ela tem a missão de produzir novos imaginários sobre a economia e ressignificar a economia dentro do contexto, especialmente brasileiro, do que a gente tem trabalhado bastante, mas por que não sonhar mais alto? E juntos e juntas a gente tem feito algumas ações bem importantes aqui no território. Hoje a gente vai começar a falar desse projeto que ele ainda está no final e começo, né? Existe um filósofo negro no Brasil que diz que tudo é começo, meio e começo. Então, o projeto Arama ele está no meio, porque a gente está já chegando na COP, que é um grande ponto para ele, e no começo, porque ele ainda tem muita coisa para render nesse processo. Então, a gente entende que se for para a gente criar novos imaginários, se a gente quiser ressignificar a economia, a gente precisa, entre outras coisas, criar sonhos coletivos. A gente é capaz, nessa sociedade moderna, de criar sonhos individuais, mas coletivamente, e sonhos coletivos sendo sonhados coletivamente, que é algo tão ancestral que nos trouxe até aqui, tem se perdido com a modernidade. A partir desse princípio, né, de que o sonho é uma ferramenta para que a gente possa criar novas realidades, a gente foi buscar qual seria um sonho possível, ou os sonhos de futuros, com plural, para que o Brasil pudesse alavancar a justiça. A gente sabe que uma imaginação criadora, né, uma imaginação que cria, não somente que reproduz os, os processos, ela tem uma série de necessidades para acontecer, mas ela é mais fácil de acontecer quando ela existe em comunidade, porque quanto mais diverso o grupo, melhor o sonho que é produzido para essa coletividade. A gente também entendeu e partiu do princípio para desenhar esse projeto que no Brasil existe um tema muito chave para discutir desigualdade, que é acesso à terra, à propriedade e à moradia. Porque esses foram os três direitos, digamos assim, primeiramente violados na constituição do que é esse país a partir da colonização. Então, se desde o princípio esse é um direito negado, tudo que a gente segue perpetuando de desigualdade tem a ver com esse tema. Então, quando nós pensamos em quem a gente queria trazer para sonhar coletivamente, a gente criou um recorte de que fossem pessoas, movimentos, indivíduos que estivessem ligadas a esse tema. Bom, então, qual foi o caminho que a gente tomou para realizar esse projeto? A gente criou espaços de diálogo com vozes diversas, né? Em espaços que tivessem um tempo de qualidade, com boa comida, com espaços que fossem em espaços que fossem inspiradores, que se pudesse criar um espaço de troca e entre pessoas que a gente chamou de persistentes, ou seja, aquelas pessoas que vêm insistindo no ativismo, na produção de direitos ligados a esses três temas, e sobreviventes, pessoas que tiveram por algum momento seus direitos violados por causa do acesso a esses direitos. Vocês não estão vendo a tela? Deixa eu ver o que aconteceu.
Hello. Hi, everyone. We interrupted the meeting, and I'm really sorry for what just happened. I don't know. We still have not been able to fully understand it either on our end. Clearly, someone hacked into this meeting. There was a 1, 2, 3, 4, 5, 6 something number member that hacked it and was sharing pornographic material as if it were Hayena's screen. And apologies, this is very uncomfortable, and I just want to recognize how uncomfortable it is. And I thank you, Pushpanath. And it's really sad that this is happening and how this topic seems to be clearly pissing some people off enough that they would do that. So I'm sorry. And I hope think this it is the reason we helps. need to dream harder, you know? When things hit us harder, we need to dream harder. You know, Yes. we need to dare to think in a future where all rights are respected. We don't know who has time to do this, because you need a little bit of time, right, to think and make things happen and to interrupt sessions that are daring to challenge the system or to at least raise questions that maybe are not so common. So thank you for sticking around and not giving up on us. And I'm really sorry. Well, sorry for us, like, because everything happened. So let's take a deep breath, drink a cup of water, and hope, be aware that's not happening again. And let me show you some faces who are daring to challenge the system. So you also can be inspired by them to not give up in front of challenges. I don't know if the translation is already available. Eu não sei se a tradução está disponível. I think we have to reset it up. So can we just take a breath here so I redo this? I think we lost the connection. It's okay. It's okay. We've just reopened the channels. Okay. Hayena, would you just lead a few collective breaths for everybody, if that's possible, before Yes. we get back into the content? Yeah. So it will help me out as well, so I can come back. So can I invite you to put your 2 feet on the ground and accommodate yourself where you are set, and not start inhaling, start exhaling. Take everything out of your lungs. And then you get a deep breath in. And then a deep breath out. And let's pay attention in our body, how we are feeling right now after being interrupted, violated, and silenced. I don't know, sorry. And
Aber bis ich der Zoom-Sache Focusing on wurde your breath. gehabt mit einem Porno-Ding, so dachte, was ist das denn? Let's keep breathing. Remembering to take everything out of our lungs in order to feel everything in again. Breathing in and breathing out. Inhaling and exhaling to come back to where our feet are. Because in this place where they are is everything we have now. Can I invite you now, for those who are with eyes closed, to come back, to gift me your attention, because this is the greatest gift I can ask someone and I can give someone in nowadays. Are you ready? Can I see some thumbs up, some smileys? Let's do this. Yay. I refuse, and I hope you refuse to be interrupted, at least forever, right? Sometimes we are interrupted, but to keep going. We have very, very large challenges, and we don't have time to sometimes to put ourselves together, and the time will arrive, but for now, let's just hold the uncertainty and hold the anxiety, and let's go together. So I count on you to keep going. I would switch back to Portuguese so I can be even more calm, because it's my mother language. Obrigada, Rai, pela respiração coletiva aqui. E vamos em frente. Let's keep imagining and dreaming. And thank you for the love of everyone in this room who came back to it and who are collectively holding this space right now with us. Yes, I'm going to share my screen. Vou compartilhar minha tela novamente. Thank you, Paula. Obrigada, Paula. Those who need translation, please go to the channel. Aqueles que podem falar português, fiquem aqui. Bom, eu dizia que para criar sonhos coletivos, a gente criou, e que esses sonhos se tornassem uma materialidade, para que a gente não ficasse somente no desejo, na imaginação, que é super importante, mas que trouxesse para resultados, a gente precisou juntar pessoas, porque imaginações coletivas têm a força de criar realidades coletivas. Todos vocês, todos nós, temos a capacidade de sonhar sonhos individuais. Eu garanto que vocês querem, ao menos, que o futuro seja bom para os seus. A gente precisa começar a conversar sobre um futuro bom para os nossos e para os outros que não são nossos. E aí, nessa realidade, vamos colocar todo mundo junto. E nesses espaços, reunir pessoas que estão acreditando nisso, assim como vocês acreditam ou estão curiosos para saber como é que isso foi feito. A gente acredita no poder da arte para dizer aquilo que às vezes as palavras não conseguem dizer. Então, a gente utilizou intervenção artística visual para trazer essa manifestação para o mundo. Então, a gente criou, vou explicar um pouco melhor a metodologia, mas a gente criou materiais que pudessem ser colocados à vista de todas as pessoas, porque as imagens, elas falam, às vezes, mais do que a gente consegue dizer. E, de novo, para trazer materialidade, esses sonhos, eles vão se transformar em manifestos, porque eles podiam não existir antes, mas agora que eles existem, o que fazemos com eles? Então, esse é o nosso caminho para gerar essa partícula de futuro e que ela se materialize de alguma forma no nosso país. A gente reuniu 110 vozes, 110 pessoas, de crianças de 7 anos de idade a idosos de 85, espalhados em 8 lugares no Brasil, nas capitais, nos interiores, em
assentamentos de pessoas negras que foram, de alguma forma, descendentes de escravizados, que no Brasil chamamos quilombos, aldeias indígenas, periferias rurais, periferias urbanas, nas 5 regiões do Brasil. Não foi intencional, mas a gente acabou fazendo um espiral na nossa viagem. E nessa viagem a gente conseguiu reunir pessoas também que não eram daqueles pontos que a gente estava, mas puderam ser transladadas para representar suas regiões, seus trabalhos, para conversar conosco. Essas pessoas pertenciam a todos os gêneros, haviam pessoas transgêneros, pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes. Porque todo mundo, a gente precisa de todo mundo para mudar o mundo, né? Não dá para mudar o mundo sozinho. Para criar essa experiência, a gente usou uma metodologia que eu chamo de desenho de futuro ancestral. Porque o futuro que os nossos ancestrais, aqueles que criaram possibilidades para que a gente pudesse viver realmente com a vida em abundância, antes dos desejos individuais se transformarem em materiais mais fortes, eles tinham suas tecnologias, que não eram essas tecnologias eletrônicas que nos permitem conversar, mas tecnologias coletivas, né, sociais. E a gente utilizou algumas delas. A primeira é a inspiração na natureza. Então, todo método que a gente utilizou, ele tem o que a gente chama de inspiração na biomimética. Ele tenta imitar a natureza. E na natureza, as estruturas são espirais. Então, todas as nossas histórias foram construídas em espirais. A exposição vai ser transformada numa espiral. Todo o material que foi feito, ele foi feito pensado para ser reutilizado, reciclado, biodegradável. Então, a gente punha esses espirais à disposição das pessoas e utilizava materiais artísticos, imagens, sobretudo, para que elas pudessem expressar o seu desejo. Isso é muito importante quando a gente fala com pessoas cujo português não é a primeira língua, pessoas que não são letradas, então elas não podem escrever, e pessoas que se comunicam mais por imagens do que por palavras. Isso se trata, sobretudo, de pessoas que, quando a gente está falando que tem os níveis educacionais ou acessos educacionais ao que a gente chama de educação ocidental, mais restrito. Então, a metodologia, ela precisava ser acessível a todas as pessoas. A gente utilizou, então, imagens para que elas pudessem contar a história de como é um futuro justo, a partir da sua experiência, a partir da sua vivência. Como é um futuro justo? E segunda, então, técnica ancestral, contar histórias, criar histórias. Reunidos em círculos, reunidos em torno desse espiral, contar histórias e coletivamente transformar aquela história que era individual numa história coletiva. Porque quando esses painéis estavam prontos, eles não contavam a história somente da Carol, do Jorge, do Antônio, da Helena, que são essas pessoas que vocês estão vendo nas fotos. Elas contavam a história dos quilombolas, elas contavam as histórias dos ativistas e das organizações que estão no sul do país, professores universitários, professores da rede primária. Então, para a gente construir futuros que sejam bons e coletivos e perenes, como os nossos ancestrais construíram, a gente precisa se inspirar neles. Ou como a liderança indígena fala muito, e eu gosto, a gente precisa aprender com quem sobreviveu, como a gente sobrevive no fim desse mundo como a gente conhece. Então, a partir da contação de histórias, da escuta, da utilização de imagens e de sermos inspirados pela natureza para imitar como ela se comporta e se distribui, a gente criou as narrativas desses grupos. Essas narrativas a gente quis fazer
que não somente que o resultado trouxesse um impacto, mas o processo também. Então, todas as pessoas que foram envolvidas na construção desses momentos, elas também tinham algo a contribuir. Os fotógrafos e fotógrafas que fizeram os registros são pessoas locais, que obedecem a algum critério de diversidade. E então a gente teve fotógrafos indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas idosas, que registraram cada um sobre o seu olhar aquele movimento que a gente estava fazendo. A gente escolheu fazer os nossos encontros em espaços que eles mesmos já eram faróis de esperança, espaços em que propagam futuros bons e acolhem, né, decisões de futuros positivos para o mundo. Então, os lugares foram pensados de maneira muito específica. A comida que era servida era uma comida local, preferência vegetariana. Todos os materiais, como eu falei, são pensados para serem reciclados ou reutilizados. Então, quando a gente vai fazer algo para o futuro, a gente precisa cuidar do presente. Então, o processo também importa. Então, os produtos que a gente produziu nesses encontros, como vocês podem ver, são painéis com essas colagens. Essas colagens elas foram digitalizadas e os textos que saíram dessas conversas formaram o que a gente chama de discurso do sujeito coletivo. Então, não é o discurso mais de um indivíduo, mas do sujeito que se forma a partir daquele encontro. Esse discurso vai virar um manifesto que vai ser entregue no governo federal. E essas representações artísticas, elas vão estar dispostas em eventos internacionais que vão acontecer no Brasil nos próximos meses. Um é a Conferência Global de Artivismo e 2, a COP, como vocês já sabem. A exposição, então, desses produtos, ela foi pensada para ser um organismo vivo. Então, toda a estrutura dela é modulável aos espaços, é feita para ser colocadas em ambientes naturais, ao ar livre, para que as pessoas possam sentir e se conectar. E se vocês puderem ver aqui na imagem renderizada que a gente tem, ela forma também uma espiral e ela se alimenta da Terra e devolve para a Terra tudo que a gente sonhou. Então a gente cria esse movimento de circularidade dentro dos processos. Todos os painéis, eles contêm, além das imagens, algumas frases que ficaram fortes para aquele grupo e um pouco da história e o nome dos autores e quem está ali. A boa notícia é que vocês que não vão nem para a COP e nem para a Conferência de Artivismo vão poder acessar a exposição online e esses painéis e esses resultados, porque a gente também entendeu que as pessoas que participavam desse processo queriam ver o resultado e não vão poder se deslocar para esses 2 espaços, que são os primeiros espaços onde a exposição vai acontecer. Então, a gente vai promover isso online. E aí eu deixo esse convite para vocês acompanharem esse processo para que a gente possa sair, né, do ser individual para o somos. A gente está nas redes sociais como Outra Economia. Se vocês estiverem nas redes do UIOL, vocês vão receber pela newsletter, e aqui eu já estou me comprometendo em nome deles, o link para a exposição, para acompanhar a gente, mas se vocês quiserem ver alguns registros ao vivo, os vídeos que foram produzidos nesse processo, vocês podem acessar as nossas redes. Tem escrito, tal qual está aí embaixo, Outra Economia, no Instagram. E eu vou finalizar aqui para dar tempo para ouvir o Fabrício, que também é outra história super inspiradora. E estou à disposição para a gente trocar perguntas, o que vocês tiverem de curiosidade. Muito obrigada, Rai. Muita inspiração ouvir isso de novo. E, de novo, obrigada pela sustentação desse espaço também, coletivo com a gente. O Fabrício já voltou aqui para a sala. E como a gente teve esse delay também com esse contratempo enorme, vou passar a bola para ele primeiro. E depois a gente faz um momento de perguntas e respostas no final. O Fabrício é formado em comunicação social e filosofia, também tem mestrado em
transformação social e política participativa. Ele é cofundador e associado do Instituto Regenera e é comigo também cofundador e co-diretor da Outra Economia. É desse carnaval que a gente se conhece. E ele é uma grande inspiração em tudo que diz respeito a sistemas alimentares. E o que a gente come, então, vou passar a bola para ele contar sobre as grandes conspirações que ele tem feito ali rumo à COP. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. Obrigado aos sobreviventes que aqui estão. Não tem como não fazer uma reflexão sobre como o nosso tempo tem forçado a gente a viver experiências especialmente visuais que acabam com a nossa percepção, né, da realidade. Eu não consegui desconectar do que aconteceu com o que eu estava vendo até bem pouco tempo nos ataques em Gaza. E eu estou dizendo isso porque me parece que esse é um experimento de dessensibilização da nossa percepção, né? Como se a gente pudesse se acostumar com o que estava acontecendo. E eu acho que isso está acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo, né? Só olhar o coração das redes sociais que a gente está utilizando. Então, sem mais delongas e sem dedicar uma parte grande do tempo dessa apresentação para o que não estava previsto, eu faço parte da Outra Economia, que é a maneira como a gente denomina a experiência da Wellbeing Economy Alliance no Brasil, junto com a Rayana, junto com a Marina. E eu fico muito contente de verificar algo que já tinha acontecido alguns anos atrás, né? Que era uma previsão de conexão entre os vários assuntos que eu tenho trabalhado em sistemas alimentares, que é uma agenda mais específica, e a sobreposição disso com as agendas das novas economias, né? Acho que o que eu tenho para contar tem a ver com uma experiência muito concreta, então eu vou começar por um spoiler para todos os que tiverem a oportunidade de entrar na zona azul, na Blue Zone da COP30, vocês vão ter a possibilidade de ver pela primeira vez uma operação de um restaurante indígena, uma operação de 3 cafés quilombolas, que é a denominação que a gente dá aqui no Brasil para afrodescendentes, um outro restaurante que eu gosto muito lá em Belém, que é indo-amazônico, então ele tem influência indiana, mas ele usa ingredientes amazônicos. E eu acho que a parte que mais me faz o coração bater de uma forma diferente é que todo mundo que estiver trabalhando na Conferência do Clima vai se alimentar por meio do trabalho de 3 redes agroecológicas muito importantes aqui no Brasil. A Rede Bragantina, a Central do Cerrado e a Pará Orgânicos, né? Então, são produtores agroecológicos que conseguiram estar à frente de uma operação de um restaurante lá dentro da própria COP. E eu estou dizendo sobre esses aspectos porque, frente ao desafio climático que a gente tem, a gente sabe que isso é uma pequenez, né? A gente tem que fazer muito mais do que isso. Mas da onde eu venho, da discussão de sistemas alimentares, identificar agricultores, e principalmente agricultores agroecológicos ou produtores, né? Ou seja, pessoas que produzem de forma sustentável seu extrativismo, né? Que mantém a floresta, ou então que ajuda, inclusive, dispersar floresta, ou dispersar espécies de floresta, que foi a maneira como os povos originários da Amazônia trouxeram mais de 200 espécies alimentares dentro da própria floresta. Essas pessoas não são vistas ou não são escutadas com a agência de mudança do clima. Elas não são escutadas como a solução para o clima. Então, para a gente, é muito importante que você tenha a possibilidade de experimentar o que é uma mudança nos sistemas alimentares em que a gente consiga, de fato, saber que o que a gente está comendo não está gerando problemas para além daquela experiência de comer, além do fato de que se conecta com a ancestralidade toda da Amazônia. Então essa campanha não acontece, não caiu do céu, não, eu acho que não aconteceria em nenhum lugar sem muito esforço da sociedade civil.
Basicamente, em 2023, é anunciado na COP que a COP vai acontecer em Belém do Pará. Isso foi em abril de 2023. No final, em agosto daquele ano, a gente teve um evento que aconteceu na Amazônia, puxado pelo governo do Brasil, que se chamava Cúpula dos Líderes. Ela vai acontecer novamente, é, antes da COP, mas naquele momento era só com os líderes dos países amazônicos. A ideia era alinhar metas possíveis para essas nações em relação à Amazônia, questões relacionadas com desmatamento, combate a crime organizado e por aí vai. Esse evento, assim, do ponto de vista diplomático, ele não avançou muito. Mas a sociedade civil brasileira, como todo mundo que estiver aqui no Brasil vai se dar conta, ela é muito ativa, né? Ela é muito organizada, ela é muito festiva. Então, houve uma pressão no governo federal que também houvesse uma escuta da sociedade civil para aquele momento em que eles estavam fazendo a cúpula. E aí foi a primeira vez que a cidade de Belém recebeu ali entre 20 e 30 mil pessoas para participar desse evento. E isso quer dizer que a gente teve uma pequena amostragem do que ia acontecer na COP. Os agricultores com que a minha organização trabalhava, que é o Instituto Regenera, eles foram convidados a fazer parte da COP, né? Basicamente são agricultores agroecológicos. Eles foram convidados nesse evento para fazer parte de uma feira que ficava na lateral, que é sempre importante para esses agricultores, porque de alguma forma gera uma receita, mostra o trabalho deles e por aí vai. E aí, quando essas 20 a 30 mil pessoas precisavam ir almoçar, nesse mesmo espaço, havia um restaurante de fast food, um restaurante subdimensionado e 3 food trucks atrás que não davam conta, assim, somados de 200 a 300 pessoas por vez. Isso sem contar com o fato de que não tinha uma conexão mesmo com o que é produzido localmente. Então foram os próprios agricultores quem perguntaram, e perguntaram de uma maneira muito genuína e ao mesmo tempo não necessariamente buscando resolver o problema para essa pergunta ser resolvida, que é por que que a gente não está ali fornecendo esses alimentos, né? A gente fornece para serviços de catering, a gente tem serviços de catering em alguns casos de redes de agricultores. Então é aí que nasce a campanha que vai culminar no que hoje a gente chama de Na Mesa da COP30, né? São os agricultores do estado do Pará dizendo que é possível comprar os alimentos localmente. E embora isso pareça óbvio por um país que é um grande produtor de alimentos como o Brasil, não há nada mais contra-hegemônico ou contra-intuitivo, porque a divisão, a maneira como a gente distribui os alimentos no Brasil é centralizada. Então a gente produz pouquíssimas commodities em poucas regiões e distribui para o Brasil inteiro ou para fora do Brasil, no caso da exportação. Então é muito comum, e infelizmente vocês vão ver isso nos hotéis em Belém, é muito comum você encontrar um café da manhã que só tem frutas de outros países, que tem origem em outros países, mesmo você estando na Amazônia, da onde saíram mais de 200 espécies de frutas, né, de alimentos. Então, basicamente, a partir daí começa essa campanha. Ela tem um episódio que acontece na COP28, perguntando ali no pavilhão da FAO quando as COPs vão ofertar alimentos de baixo carbono. A gente entende que existia uma campanha anterior que já fazia transição de proteínas, e como várias pessoas que estão vindo para o Brasil, que fazem parte de organizações vegetarianas ou veganas, eu acho que é super importante traduzir que a questão de sistemas alimentares no Brasil, ela passa pela transição de proteínas para quem consome muita carne, mas ela também passa por uma série de outras alternativas relacionadas com os sistemas alimentares. E nós temos políticas para fazer isso. Nós temos políticas que agora estão sendo reconhecidas como políticas climáticas. Então, a gente tem nas políticas brasileiras, que já tem um caráter de bem-estar ou de bem viver, né, da maneira como a gente quiser desenhar, uma priorização dos menores agricultores. Então, quando a gente fala, por exemplo, das políticas para estudantes, né, um estudante vai para uma escola pública, ele tem acesso à alimentação gratuita. Essa alimentação gratuita, hoje, já conta com 30% de priorização para a agricultura familiar. Dentro da agricultura familiar estão incluídos povos e comunidades tradicionais, produção agroecológica. Não, eu acho que vale sempre fazer a ressalva que não toda a produção da agricultura familiar é sustentável,
mas a média da produção da agricultura familiar é muito mais sustentável do que a do agronegócio brasileiro. Então a gente começa por meio dessas políticas. Além disso, o Brasil tem um guia alimentar que tem mais de 10 anos. Esse guia alimentar basicamente orienta todo tipo de oferecimento de alimentos para a população, evitando ultraprocessados, buscando culturas locais, buscando favorecer a cultura alimentar. Então, isso tudo podia fazer parte da COP. E o que a gente foi construindo ao longo desse período, né, que foi 2024 e agora 2025, foi uma governança com todas as organizações que tinham essa frequência, que gostariam de ver isso acontecer. Porque se isso acontecesse dentro da COP, se esses alimentos entrassem, as ideias relacionadas com esses alimentos ficariam muito mais fáceis de entrar também. Na nossa perspectiva aqui, né, um dos capítulos finais dessa campanha, a gente está apoiando 30 agricultores regionais, ou seja, agricultores do estado do Pará, que, para quem não conhece, é do tamanho de um país médio ou grande europeu. E, basicamente, esses agricultores vão participar da COP. E a ideia é que, como eles produziram os alimentos que vão estar lá dentro, que eles possam falar como alternativa climática. A ideia é que os alimentos sejam o primeiro cavalo de Troia, né? A gente começa com os alimentos, aí traz os agricultores e a partir daí a gente faz um movimento de escuta que vem de baixo para cima. Então, basicamente, resumindo bem brutalmente a campanha, né, do que foi esse lançamento lá na COP28, no pavilhão da OMS, a gente conseguiu construir com 3 conselhos nacionais. E aí, para quem não está habituado com essa institucionalidade, os conselhos nacionais do Brasil, eles são a reunião dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais. São dispositivos que foram criados na Constituição de 1988 para exacerbar a democracia do Brasil, para que ela não seja só a democracia do voto, mas uma democracia que também tenha a possibilidade de agência mais direta e, obviamente, que tenha âmbitos temáticos. Então, a gente tem um Conselho Nacional no Brasil que é dedicado à segurança alimentar e nutricional. E esse conselho é muito ativo, e não por acaso ele foi extinto no período do governo de extrema-direita do Brasil porque ele ajuda a regrar a maneira como a gente vai alimentar a população e como a população vai se alimentar, no sentido de como eles próprios podem buscar a forma de se alimentar. E esse conselho fez uma recomendação muito bonita, dizendo de todas as políticas que a gente faz cotidianamente no Brasil que poderiam ser aplicadas à COP. Essa recomendação foi endossada também pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que são importantes para dizer da onde que emanam as agendas em que eles estão incluídos. Também foi apoiado pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é uma comissão dedicada a esses produtores que já fazem uma produção alinhada com o clima, com a conservação de biodiversidade e com a melhoria da qualidade de vida do campo e da cidade. Então, esses 3 conselhos fizeram recomendações formais para a Secretaria Extraordinária da COP, que é um dispositivo que foi criado pelo governo brasileiro especificamente para cuidar da infraestrutura da COP. Eu digo sobre essa trajetória porque o governo brasileiro não podia fingir que essa demanda não existia. A gente tinha conselhos nacionais, que tem a chancela da sociedade civil de uma forma mais ampla, solicitando que isso acontecesse. Então, em junho deste ano, na Alemanha, o governo brasileiro fez o anúncio oficial nesse ano que passou em 2025 de que haveria uma reserva de 30% para a produção da agricultura familiar, da produção agroecológica e de povos e comunidades amazônicos, né, tradicionais amazônicos. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma COP. E a maneira de implementar isso gerou uma série de desafios que a gente vai poder contar melhor depois que a COP acontecer. Mas uma das variáveis que veio junto com essa designação é quem é que consegue cumprir isso? Bom, os restaurantes locais. Então, pela primeira vez na COP também, a gente vai ter que selecionar restaurantes locais que consigam cumprir essa demanda de 30% da produção de agricultores familiares, agroecológicos e de povos e comunidades tradicionais. E é por isso que vocês vão encontrar esses restaurantes lá dentro. O fato de você conseguir provar alimento local é efeito da democracia do Brasil. E a gente gosta muito de falar sobre isso, porque é uma luta permanente de manutenção. Esse conselho tinha sido extinto, ele está de volta,
e ele está ativo e condicionando a maneira como vai acontecer essa Conferência do Clima. Eu quero muito crer que na virada das madrugadas, quando os negociadores já não tiverem mais, inclusive como ir até os restaurantes, quando eles receberem os kits de Brazilian Nuts, né, de castanha do Pará, ou castanha da Amazônia e de outros alimentos que vão ser ofertados para eles, que tem uma possibilidade deles poderem refletir sobre aquilo que está chegando até eles, tornando possível aquela negociação acontecer até tarde. E aí há muitos, mas muitos outros detalhes para a gente conversar sobre esse assunto, tanto aqui quanto na COP. Mas eu gostaria realmente de convidar nesse sentido, fiquem atentos para quem são as lideranças de agricultura, especificamente da agricultura familiar, porque elas têm um diálogo muito direto com o que a gente está falando aqui sobre economia do bem-estar, economia do bem-viver. Elas já fazem isso na prática. A dificuldade tem sido com relação a governos em escutar essas práticas. E ali tem algum exemplo do que pode ser isso se for escutado, porque a gente teve que bater bastante na porta deles para eles poderem escutar, o que não quer dizer que não tenha havido também muita cooperação. Então, depois da COP, a gente também vai fazer um relatório, vai contar essa história para poder influenciar outros eventos. Mas era isso que eu queria apresentar muito brevemente e, obviamente, abrindo também para conversa a partir daqui. Marina, obrigado demais pelo convite, Simon. E é ótimo poder apresentar depois a Rayana, porque ela já estava com essa experiência toda mapeada. Mas aí a gente também fala de algo bem concreto, né, gente? Aonde vai o dinheiro que a gente vai gastar e o que que a gente vai consumir nessa COP? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Acho que fala também dessa capacidade de recriar o futuro hoje, né? E acho que o que você traz na mesa da COP é essa experiência de relembrar para a gente a importância do alimento e de tirar a gente desse caminho de destruição e de envenenamento da nossa própria comida, né? Somos a única espécie que envenena a comida para a gente comer e para os outros não comerem, né? O cúmulo do individualismo aparecendo também. E acho que nessas duas falas de vocês, do Fabrício e da Rayana, vem muito forte também o papel da coletividade, da participação ativa, né, na construção de sonhos, para desmantelar os sonhos que outras pessoas criaram e que não servem a nós, né? E essa parte ressoa bastante. A gente tem 5 minutos sobrando, infelizmente, e eu vou deixar aberto então para perguntas do público. Então, participantes que estão aqui, que quiserem fazer uma pergunta, podem levantar a mão. A gente tenta pegar umas 2 perguntas para vocês responderem. E acho que a gente não vai ter tempo para Marina, mais, infelizmente. se precisar de mais alguns minutos por causa da interrupção, eu posso ficar um pouco mais. Fabrício, você tem disponibilidade para ficar um pouquinho a mais? A gente pode combinar um horário de encerramento, então, 12h10, e quem tiver que sair antes, sinta-se completamente à vontade para sair antes. Mas também a gente mantém aqui nossos 2 palestrantes para responderem algumas perguntas. Combinado? Marina, there's a question in the chat from Opeyemi Do you have Olukemi. I'm not seeing it. Close Okay. to the Oh, yes. bottom. Okay. This is a great conversation, and I'm so grateful to be part of this group. I have a question. Is there another way to shift the system? Perhaps instead of focusing on the ruling governing class, is there another way to start from the bottom up and focus on hyper communities and local populations? Fabrício, quer ir primeiro? O que o Fabrício está fazendo é isso. Tudo que ele falou sobre a existência de comitês democráticos que se unem em termos de um objetivo e impulsionam mudanças, porque quem está no topo do sistema não pode dizer não, é um ótimo exemplo nesse processo. Eu conversei com uma amiga hoje e a gente questionando, não sei se vocês souberam, mas existe um indicativo que o Brasil vai abrir a exploração de petróleo na Amazônia. Isso nas vésperas da COP. E a gente estava conversando sobre desmantelação
de desmembrar os sistemas de poderes. Eu lembrei a ela que nenhum direito foi dado por pessoas que têm poder. Todos os direitos foram adquiridos. Se hoje as mulheres podem votar, se as mulheres podem trabalhar, se pessoas da minha cor podem andar livremente por aí, todas essas coisas, elas foram feitas de baixo para cima. E aí, por isso que a última fronteira é o sonho, é a imaginação coletiva. Porque se você não permite que pessoas imaginem coletivamente novas realidades, elas não vão se articular para fazer essas realidades acontecerem. Porque a gente não tem capacidade, todos nós, né, de criar coisas que a gente não conhece sozinho. Então, todas as movimentos são coletivos. Então, eu acho. Essa é a minha contribuição para essa pergunta. É uma pergunta Fabrício, ótima, quer adicionar? porque Boa. é uma pergunta ótima porque na prática a gente também ficou pensando, né? Vale a pena incidir na institucionalidade da COP? Bom, eu acho que nesse caso vale porque simbolicamente tem algo marcado de diferente. Acessar essas pessoas pelos sentidos, né? Por provar esses alimentos. Mas eu acho que eu vejo as instituições multilaterais, né? A COP é uma instituição multilateral, é, elas muito com uma natureza semelhante ao que a gente tem das instituições participativas do Brasil. Eu sei que isso é um viés, porque eu estudei isso, mas na prática os países precisam produzir consensos no multilateralismo. E esses consensos, eles só existem a partir de ideias que conseguem ser vocalizadas, né? Não por acaso demora tanto tempo qualquer coisa que aconteça dentro das COPs. Agora, eu chamo a atenção para alguma coisa muito específica que vai acontecer na COP do Brasil, porque eu fui para a COP do Egito, de Dubai, e a minha equipe acompanhou a COP do Azerbaijão, que foram as três últimas COPs. Além de serem países eminentemente petroexportadores, são também ditaduras. E aí eu acabo voltando sempre a esse tema, porque assim, o debate que acontece lá dentro, ele é muito conformado pelo que está acontecendo do lado de fora. E não é por acaso que as COPs estão acontecendo mais em ditaduras. Porque se você tem gente do lado de fora falando o óbvio, no sentido de o que as pessoas querem que seja a discussão climática, fica muito mais difícil fingir lá dentro que isso não está acontecendo. Eu sempre bato nessa tecla, vocalize o que você precisa dizer. Se você estiver dentro da Blue Zone, se você estiver fora da Blue Zone, se você estiver na rua, essa experiência dos corpos na rua demandando, num evento que acontece na escala que é uma COP, é algo que tem que ser ocupado, é algo que tem que ser demonstrado, visível, vocalizado. Então, definitivamente, eu não coloco todas as fichas só na COP, mas especificamente pelo fato de que ela está acontecendo numa democracia, eu coloco muitas fichas em demonstrar isso do lado de fora. Perfeito, Fabrício e Rayana. A gente tem mais uma pergunta aqui, e essa acho que é direcionada para o Fabrício mesmo, que é da Rita Barros. Tem um interesse em perceber se os agricultores que irão fornecer a COP já estavam organizados ou não. Então, eles têm graus de organização, mas uma coisa que é para a gente considerar é que o Brasil tem o Brasil na agricultura ele tem dois Brasis. Ele tem o Brasil do agronegócio e ele tem o Brasil das outras agriculturas todas. Agricultura familiar, agricultura sintrópica, agroecológica, de povos e comunidades tradicionais. A gente tem muitas agriculturas que não fazem parte do poder decisório. E elas também se organizam, mas não aconteceu uma organização num nível que poderia incidir, por exemplo, em políticas nacionais. Eu acho que uma parte dessa organização passa pelo fato de que existem conselhos, de que existe uma sociedade civil que atua em vários âmbitos dos sistemas alimentares, que conseguiu fazer isso vocalizar por diferentes entradas no governo, em vários ministérios, na Secretaria da Presidência da República e por aí vai. Então, dizer que não, ou seja, há organização, mas como é que eu vou dizer, o objetivo ou querer que a alimentação da Conferência do Clima seja desses agricultores organizados, bom, tem uma diferença nisso, né? O que normalmente acontece é o business as usual. Basicamente, pessoas
contratando caterings internacionais que vão trazer alimentos ultraprocessados para serem servidos numa COP. E eu estou falando disso como algo que emana da própria ONU Clima, né, da UNFCCC, como um regramento. Eu preciso ter comida mundializada que todo mundo possa comer. Não me importa da onde, não me importa a pegada de carbono, não me importa se isso respeita a cultura local. Me importa que ninguém reclame da comida. Então, obviamente, para isso poder ser diferente, depende de que movimentos organizados emanem. Um dos trabalhos que foi feito, e aí depois eu posso colocar o link aqui no detalhe, é um levantamento com 80 redes, associações e cooperativas de agricultores do estado do Pará que disseram, não, a gente pode ofertar alimentos para a COP, a gente oferta já para o estado, inclusive. Então, não é algo fora da curva pensar nessa dinâmica. O difícil é você mudar a inércia cotidiana de como se organiza esse evento, assim, né? Eu coloco aqui do lado. Antes da Obrigada, gente Fabrício. responder uma Diga, Rai. pergunta, nesse lugar do movimentos acontecendo para a COP, eu queria fazer a recomendação de um outro movimento para todo mundo acompanhar, que é a Amazon Flotilha, que é um grupo indígena de repórteres e de comunicadores que está cruzando toda a Amazônia. Vou deixar aqui no chat o Instagram deles, porque pelo visto é onde eles movimentam mais, e reunindo e conversando e trazendo movimentações. Então, já o Fabrício falou da visibilidade, eu acho que esse é um movimento muito importante que está acontecendo, sobretudo liderado por pessoas indígenas e amazônidas. Então, eu sugiro muito que todo mundo veja. Acho que tem outras perguntas aqui, Maria. No chat, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Queria até convidar todo mundo que ainda não Eu fez vi sua aqui. pergunta. A gente tem um tempo para mais. A gente tem um aqui, ó. How to follow the talk and multiple this idea in other countries in Latin America. Essa conversa vai ser gravada e divulgada. E as experiências, tanto do Fabrício pelo Instituto Regenera, né, na mesa da COP, você pode acompanhar pelas redes sociais. Existe um Instagram na mesa da COP. Fabrício, você poderia colocar o link no chat para todo mundo? E, Rayana, eu vou te pedir se você puder colocar o link para o Instagram da Outra Economia também, e para o site da Outra Economia. A exposição em versão digital vai ser publicada no site, vai estar disponível online também, em inglês e em português, para replicação eventualmente. A maior parte do que está publicado ali está em português, mas eu acho que é bom para que as pessoas possam escutar um pouquinho da nossa sonoridade aqui. E aí, é claro, gente, por lá, se vocês precisarem de ajuda especificamente para conectar com os agricultores, a nossa maior vontade é que eles sejam mais escutados. Então, entre em contato, vou deixar o e-mail também pelas dúvidas. Sim, e tanto Rayana e Fabrício, se puderem deixar os e-mails direto de vocês, para as pessoas entrarem em contato, se quiserem aprofundar. E eu queria, na ausência de outras perguntas também. Opa, temos uma pergunta. Mas eu queria também convidar a Rayana, inclusive, para comentar um pouco também sobre outro movimento muito organizado, que é o das EFAs, na Escola Família Agrícola, da Juventude. Acho que foi um dos casos mais inspiradores dessas conversas que a gente teve, mas eu acho que pode trazer também como essas mobilizações sociais, a coletividade está acontecendo em outros lugares também, não necessariamente ligados à COP, e a importância deles. Alguém perguntou no chat por que a gente não foi para Pernambuco, que é outro estado do Brasil, do qual eu sou originária. A gente foi para o Ceará por causa dessa experiência, que é uma escola tocada por pessoas agricultoras para seus filhos e suas comunidades, em que as crianças ficam 15 dias na escola, 15 dias em casa, aplicando o conhecimento de agroecologia na sustentabilidade das suas famílias. Essa escola fica numa área de semideserto que existe no Ceará. Todos eles, antes das aulas, têm movimentos artísticos para refletirem sobre questões sociais, para desenvolver capacidade crítica.
e todo o movimento que é tocado lá, ele é quase que voluntário. Eles têm algum tipo de apoio do governo, mas o que eles conseguem dentro das limitações que eles têm é muito incrível. Como a Marina falou, de todas as pessoas, dessas 110 pessoas que a gente conversou, provavelmente os jovens dessa escola foram aqueles que tinham sonhos mais ousados para o futuro, mas em termos de ousadia, pensando numa coletividade e uma capacidade crítica acima do normal. E isso é fruto da própria comunidade articulada. Então, tem muitas coisas que acontecem fora do nosso radar, fora do grande, né, radar dos movimentos que sustentam as grandes mudanças. E a gente precisa olhar para esses espaços e pensar quais são as comunidades que eu participo, que eu posso colaborar, ou como eu posso colaborar com comunidades e iniciativas que estão acontecendo para fortalecer, para que essas pessoas não entendam que elas não estão sozinhas. Que essa é a grande dor de quem é militante, às vezes achar que está sozinho nas transformações, na ponta lá, né? Então, em termos de propostas ousadas que a gente mapeou e que a gente viveu, acho que essa foi uma muito, muito importante. A outra foi o pessoal da periferia de Belém, que está organizando um evento paralelo à COP, com a voz das periferias. Então, eles estão chamando de COP das Baixadas. Baixadas é o nome desse lugar geográfico que ficam as periferias em Belém. Então, tem toda uma articulação, além da cúpula dos povos, né, que é bem interessante, tem iniciativas populares de criar espaços de discussão e visibilidade acontecendo à margem da COP. Então, quem vier para a COP vai ver que vai ter muitos eventos acontecendo, muitas casas com discussões paralelas e que são super importantes dentro desse espaço democrático, né? Então, são experiências que também ficaram muito fortes para a gente. Obrigada, Marina. E aí, Marina, pegando o que perguntaram sobre a questão da espiritualidade, também conectando com o que a Rayana comentou, um desses grupos relacionados com as EFAs atua há 30 anos no estado do Pará e tem uma sede lá em Belém. Quando eu comecei essa conversa sobre quem vai alimentar a força de trabalho, eu estava falando também da Rede Bragantina, que é essa rede que já está estabelecida há 3 décadas e que já formou uma geração de agricultores que já entendeu, inclusive, que não havia mercado para eles. Este mercado agroecológico, ele não está criado, essa relação mais direta com os agricultores não está criada. Então, esse é um exemplo de como vai ser a alimentação da COP. É exatamente conectado com o que a Rayana acabou de falar, mas um trabalho longevo de décadas, que culmina com a produção alimentar e culmina com uma relação de economia solidária e de uma organização que está muito conectada com comunidades de fé. E lá na COP também vai ser possível provar essa alimentação. Então, a sede da Rede Bragantina também vai estar aberta lá. Eu vou tentar deixar como a última coisa aqui, mas eu fiz uma negociação de até 10 minutos ficar aqui a mais, mas acho que agora eu vou precisar ir para lá mesmo. E agradeço de novo pelo convite e por poder compartilhar um pouco dessa iniciativa. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Rayana, pela oportunidade de ouvir vocês e essas experiências incríveis. E por onde anda esse pensamento, né, aqui no Brasil, em termos de criar experiências que partam do coletivo, que partam também de conexão, de emoção, de espiritualidade. E eu deixo aqui também para quem está participando, né? Acho que ligando com essa questão da espiritualidade da comida, todos esses projetos transpassam pela comida. A comida, ela alimenta a alma, mas também a mesa é onde começam as revoluções, né? Onde a gente se conecta e onde a gente conversa. Então, não dá para deixar essa discussão sobre comida de fora. Muito, muito obrigada. E quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco e continuou até o final. Desculpa novamente pelo hack que aconteceu e o desconforto disso, mas vocês também me deram muita esperança de terem voltado para ouvir e lembrar a gente de que a gente tem que estar nessa constante escuta e que quando há conexão e interesse, curiosidade e amor não tem plasticidade ou destruição ou argumento contra neste mundo. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada,